quais são os tipos de estratégias que devemos ter ao confrontar um narcisista. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, esperem o sinal da vinheta. Hoje em dia é necessário ter um tipo de estratégia, não precisa ser um estrategista, na verdade, mas é necessário ter um tipo de estratégia ao lidar com um narcisista. O porquê? Porque o narcisista ele é um ser muito inconsequente, tá? Ou seja, ele faz as coisas, na verdade, não pensando nas consequências, o que vai acarretar. E muitas vezes ele pode até pensar também naquilo que vai acarretar, porque ele é um mimetizador, na verdade. Mas para ele pouco se importa. Então ele pode fingir uma atenção, em busca de um interesse. Ele pode mostrar caridade em busca de outros interesses. Mas tudo isso ele faz, na verdade, como forma de interesse próprio. Então, como eu já disse, o narcisista ele é, na verdade, um inconsequente. O porquê? Porque para ele pouco importa o que ocorre nas suas vítimas, ou seja, a médio ou a longo prazo, mas o que ele realmente se interessa é colher dos frutos, Então, uma das estratégias ao se lidar com o narcisista seria a indiferença. Por que a indiferença? Interessante que o ódio gera prazer ao narcisista. Isso mostra o quanto que ele ainda detém o controle sobre você. Então, a paixão, ela é fruto do ódio. E a indiferença, ela é fruto do quê? Na verdade, aquele que ama com o tempo se torna indiferente. Tanto faz. Porque quando eu falo paixão, estou falando acerca de passividades. Porque o ser humano, ele é muitas vezes passivo de afetos. Então tudo aquilo, o que as pessoas nos fazem, sendo narcisistas ou não, tem consequências em a curto, a médio ou a longo prazo. E isso até nos causa ressentimento. Por quê? Porque, por exemplo, uma raiva guardada com o tempo se torna ressentimento, porque você está buscando um senso de justiça àquela pessoa que te oprimiu. E muitas vezes as coisas não acontecem assim, referente ao seu desejo. O desejo de você ser totalmente justiçado, pelo abuso que você sofreu do narcisista. Então, quando você alimenta, na verdade, esse desejo de vingança, você ainda mais dá mais energia para ele. Por quê? Porque você tem a necessidade de mostrar aquilo que você está bem. Mas como o narcisista te conhece, na verdade, isso para ele é uma espécie de trunfo, porque ele sabe que você está fazendo aquilo para mostrar para ele que você está bem. O certo seria a indiferença, e também, por exemplo, a apatia. Apatia significa apatos, sem emoção, sem sentimento. Mas as pessoas sempre têm emoções que engendram comportamentos. Interessante que a palavra emoção vem de emovere, aquele que nos move, mas move o quê? O nosso comportamento. A pessoa, ele faz uma afronta, e isso te traz indignação, e com essa indignação você começa a fazer as coisas. Então, quando sua mente está totalmente agitada, isso floresce totalmente no corpo. Então, o corpo, na verdade, é um reflexo da mente, E a mente, muitas vezes, ela vai absorver aquilo, que sofre de impacto o seu corpo. Então você vai alimentando essa sensação e vai lhe dando essa sensação totalmente de ressentimento, Então, para que você possa ter essa estratégia com um narcisista, é necessário você ter indiferença ou apatia. Por quê? Porque o narcisista ele trabalha muito o conceito de força e fraqueza. A fraqueza do outro é a sua força, ou seja, a sua sensação de controle. Então, quando você é totalmente indiferente ao narcisista, ele fica perdido, porque o narcisista ele não consegue se dar muito bem quando as pessoas o despreza, ele sofre um certo tipo de vazio.
Então, se você despreza o narcisista, ele vai procurar uma outra vítima que lhe dê sofrimento. Então, se você se mostra totalmente indiferente às suas atitudes, né, faz o conceito de pedra cinza, fala somente aquilo que é o necessário, aquilo que é o normal, isso muitas vezes a um narcisista vai lhe causar estranheza, porque outrora ele pensa, puxa, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está totalmente indiferente comigo, porque tudo que eu quero, né, conseguir com ela, ela me dá como retribuição tanto o carinho quanto o ódio, mas a pessoa está apática. Mas na verdade você não fica totalmente apático, você tem que demonstrar que você não se importa, o sentimento está aqui, né? Vamos dizer, a guisa no coração, mas você não demonstra para ele. Então você tem que ter também inteligência emocional, né, ao lidar com o narcisista. Interessante que quando você entra nessa estratégia de, vamos dizer assim, ser indiferente com o narcisista, você verifica que o rancor e o ódio é a característica do narcisista, e não tristeza e melancolia. O empático, na verdade, tem tristeza e melancolia. O narcisista não tem tristeza e melancolia, ele tem rancor e ódio. Quando ele não é o centro das atenções, tá? Quando ele não é o centro das atenções, ele alimenta, na verdade, esse ódio, né? Porque ninguém lhe dá espetáculo, ninguém lhe dá palco. Então, ele alimentando esse ódio, ele gera rancor, tá? Então, a melhor maneira de você tratar o narcisista seja, na verdade, ou é nessa indiferença. Então, quando você conversa com o narcisista, na verdade, sempre para mostrar o quanto que ele está equivocado, ele nunca verá que está equivocado. Porque o narcisista, na realidade, ele não vê os fatos. Ele não entende, na verdade, ele não quer entender. Tudo que ele quer ver é sobre o seu sentimento, sobre o seu próprio sentimento sobre si mesmo, né? Então, a indignação, ela gera uma espécie de violência, tá? Então, por quê? Você fala isso com o narcisista e fica totalmente indignado. Então, quando você afronta, na verdade, esse vazio dele, que ele tenta demonstrar algo, ele fica totalmente, vamos dizer assim, violento, e vai tentar corromper você de qualquer maneira, tirar você do seu centro, tirar você da sua coerência para te desestabilizar. A função do narcisista, na verdade, é ele te desestabilizar. Por quê? Porque quando você mostra os fatos, ele sempre vai culpar você por não entendê-lo. A função do narcisista é terceirizar as suas próprias atitudes, que são totalmente infantis, tá? Então, e quando você faz isso, quando mostra a realidade para o narcisista, o que acontece? Ele sempre vai te desenhar como uma espécie de monstro, tá? Para as pessoas que estão próximas, né? Então, e com isso ele começa a entrar na mente da pessoa, das outras pessoas, desenhando algo seu que é totalmente imaginário, que não corresponde aos fatos. Então, quando pessoas que vivem muito perto de narcisista, a psicanálise chama de macacos voadores, essas pessoas são espécies como satélites, tá? Giram em torno dele e para ele. Então, quando você se desvincula desse meio, você vai ser taxado totalmente como um monstro, né? Porque você abandonou uma pessoa que era totalmente maravilhosa, carinhosa, na verdade, e totalmente devota, mas na verdade não, tá? O narcisista sempre usa as pessoas para o seu próprio interesse. Então sempre você tem que o tratar com uma espécie de indiferença, com uma espécie de empatia. Na verdade, empatia não, me perdoe, é apatia, tá? Apatia, você não mostrar nenhum sentimento referente a ele, né? Você alimentar o seu imaginário, né, com coisas boas, você pensar coisas boas e não pensar coisas referente ao narcisista, porque isso lhe dará também uma certa espécie de ressentimento ao narcisista, o que vai vincular você a ele inconscientemente, tá? E também porque o narcisista, ele é um ser totalmente dramático, né? Ele não deseja um contra-argumento, fala somente o básico com o narcisista e viva a sua vida. Então, com isso, você vai se desvencilhando do narcisista passo a passo, até que chega uma vez que você corta o seu vínculo de vez, e com as pessoas também, tá, que giram em torno dele. Assim você viverá a sua vida de uma forma muito mais saudável, muito mais
leve, né, com novos horizontes. Você não está vinculado àquele passado, você quebrou um vínculo e criou, na verdade, um novo ciclo, um ciclo de amor próprio, é o que é necessário, né? Sabe, você amar pelo que você é. E quando o narcisista ele te denegriu, não por causa da sua empatia, mas só que ele, na verdade, que jogou, né, uma projeção dele em você. Ou seja, ele é um monstro e tornou você também numa espécie de monstro. Então você tem que se desvencilhar dessa imagem, na verdade, que o narcisista colocou sobre você com essa espécie de gaslighting, tá? Que vai deturpando todo o seu conceito da vida, do qual que você se sente uma pessoa que nunca mais será feliz de novo ou amará novamente. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.